da Igreja de Jesus, de servir, de caminhar com esses homens e mulheres de Deus que me acolheram com tanto amor e carinho. Como a Bíblia diz, o amor de Jesus nos constrange. Muitas vezes nesses dias eu me senti constrangido, tamanho o amor liberado, e toda honra e glória a Jesus. Amém. Porque é Jesus na minha vida, né? Apesar de... E essa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo João. Nós vamos ler o capítulo 21. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, a partir do verso 1. Aleluia. Aqueles que acharam, digam amém. 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 Aqueles que não acharam, digam misericórdia. Aleluia. Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém. A causa de não sermos consumidos em nossos próprios pecados. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Se você está sem Bíblia, procure alguém com Bíblia para fazer a leitura, ou então creio que vai estar na tela. Você pode acompanhar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que é do Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se
por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pai, esta é uma porção da tua palavra, toda ela é inspirada pelo teu Espírito Santo a nós, teu povo, teus discípulos, tua igreja. Eu sou um vaso de barro, Senhor. Eu me submeto ao Espírito da palavra, o Espírito de Deus, e peço que o Senhor fale conosco. Me usa, Senhor. Pai, eu quero pedir que toda expectativa no homem se submeta a Cristo, porque é Cristo em nós a esperança da glória. Abençoa, Pai, esta igreja de maneira poderosa. O presbitério, o apóstolo Marcelo, sua esposa, família e todos os discípulos da redenção em Cristo. Marca esta noite, para que, ó Senhor, não saiamos como entramos, mas saiamos marcados por Ti. Nós oramos no nome de Jesus e a igreja diz amém? Amém. Irmãos, o tema desta palavra é redenção em Cristo. Tu me amas? Esta mensagem, uma parte dela eu recebi em Fortaleza, no congresso da visão do MDA, onde conheci o apóstolo Marcelo, encontrei meu amigo e irmão apóstolo Márcio, conheci as esposas, o Anderson, a esposa, e foi muito bom. Mas a parte anterior eu recebi em Brasília há pouco tempo, estava lá, eu ia pregar esta mensagem, e no meio do louvor e adoração ao Senhor, através de cânticos também, porque a adoração não é apenas cantar, é uma vida, mas é importante demais nós nos expressarmos, nos apresentarmos como a Bíblia nos ensina, com cânticos, com orações a Deus. E no meio daquele louvor, estava eu, meu discípulo amado, pastor Tiago, na igreja sede da Coinonia em Brasília, pastor Paulo, pastor presidente do ministério que ele faz parte. E em meio àquele louvor, àquela adoração, eu já estava quase uns 10 dias sem ver a minha esposa, a Ada, porque eu fui para Brasília um dia antes dela chegar em Salvador. Ela estava no congresso em Belo Horizonte de mulheres diante do trono, ela e umas 8 discípulas. E lá, nessa contabilidade, com o tempo que ela estava em Belo Horizonte, com o tempo que eu estava em Brasília, a moral da história, eu estava cheio de saudades. Saudade dela, saudade da Duda, saudade do Samuel. A igreja que eu ia ministrar, aquilo era uma quinta, eu já tinha ministrado na igreja Coinonia, já tinha feito o trabalho na igreja do meu discípulo, e a outra igreja cancelou, eu tive que trabalhar, o trabalho era com os pastores. Glória a Deus, eu antecipei a viagem para eu voltar para Salvador. Falei, já que eu não vou pregar aqui, em vez de voltar na segunda, eu voltaria no sábado. Então já estava resolvido a solução para a saudade ir embora. Só que no meio daquela adoração, o nosso objetivo é se focar nas coisas do Senhor, se voltar para o trono, né? Toda aquela estrutura, fecha o olho para poder, né? E para não se perder. E eu estava ali focado, e de repente, Deus permite a minha mente não parar de ver a minha esposa e os meus filhos. E eu, Senhor, me ajuda, eu quero me concentrar. A saudade aumentou na hora. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu estou aqui te adorando, eu estou te servindo. Apaga essa saudade, guarda ela. E aquilo não era guardado, aumentava. E aí o Espírito de Deus usou aquele momento confuso na cachola desse homem que vos fala. E começou a me ministrar coisas que eu estou chorando. Então, eu não sei, de repente eu posso começar a chorar aqui, porque foi muito profundo que Deus me mostrou e que Ele me falou através da minha saudade, da minha baixinha
da Dudinha e do Samuca. Ele falou para mim: você está com saudade da sua esposa, você está com saudade dos seus filhos, você tem mais ou menos 10 dias fora da sua casa. E ele começou a me falar como pai. O meu filho ficou 33 anos e meio longe de mim. E eu comecei a chorar, porque ele começou a ministrar. Eu vou falar o que ele ministrou. E o Senhor ficou longe de mim 33 anos e meio, mais ou menos. E aquela saudade, Jesus declara que a intimidade dele com o Pai era tão grande, em João 10, verso 30, que ele declara: eu e o Pai somos um. Ele declara no Evangelho também que ele não fazia nada na terra sem antes ter visto o Pai fazer. O modelo de vida, o modelo de ação, de reação, era a relação do Filho Jesus com Deus Pai. E eu fiquei ali desesperado, comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, que saudade então foi essa? Porque se eu, carnal, pecador, não mais escravo, mas vivendo debaixo de um discipulado, de confissão, lutando, como Paulo diz, dia a dia, na natureza do Espírito contra a natureza da carne, eu tenho essa saudade nobre e linda. Quanto mais a saudade do céu sobre Jesus. 33 anos e meio aquele trono, do lado direito do Pai vazio. Eles se viam, eles se falavam, mas já não era constante, era em momentos mais específicos, eram vigílias. Algumas das madrugadas em que o mestre, o rei, podia se separar para falar com o Pai. Eram orações no momento, era um momento de cura, de guerra, era um discipulado, mas não era mais o filho do lado do Pai. Jesus também não tinha mais aquela adoração perfeita do céu, a estrutura, o modelo perfeito. Ele estava na terra andando com pecadores, como a Bíblia fala em João capítulo 1. Homens que amaram mais as trevas do que a luz. Éramos como ovelhas desgarradas, rebeldes. E ele veio para servir a este povo. E eu comecei a chorar. Falei: aí, Deus, é muito profundo isso, Pai. Quase que eu falo na minha pequenez: deixa eu voltar a imaginar a saudade de Ada, é melhor. Mas Deus me levou num nível que eu fiquei constrangido, eu fui mudado naquele dia. E eu creio que você, meu desejo humilde é que Deus te mude como Ele me mudou. Amém. As coisas ficaram muito pequenas. E eu fiquei: meu Deus, que amor é esse? Que nunca penso, e quando penso que conheço algo, eu descubro que eu não conheço ainda nada do amor de Deus para conosco. O peso da palavra de Filipenses 2, verso 5 em diante, tomou uma proporção gigantesca na minha vida, quando Paulo, pelo Espírito, declara: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não usurpou ser igual a Deus, mas deixou a glória, deixou o trono, deixou os atributos, não deixou de ser Deus, mas deixou de usá-los para lutar e conquistar no nível da legitimidade. Amém. A redenção do homem para a glória do Pai. E Ele começou a me levar numa viagem maior. E você não precisa ver como é para poder imaginar. Deus te dá essa graça, foi Ele que nos deu a imaginação. E aí Ele me leva para aquele momento, quando a Bíblia declara que Ele no madeiro, na hora nona,
na viração da tarde, na tarde das tardes, como algumas traduções bíblicas dizem, naquele mesmo momento onde no Éden ele descia para ter com Adão, naquela hora específica, ele todo ensanguentado, dilacerado, abre os pulmões, que humanamente eram impossíveis pela posição que ele estava, e dá o brado da vitória e grita: está consumado. Glória a Deus. Eu aprendi nesta humilde caminhada que decreto de um rei é decreto, é irrevogável. Amém, amém. Eu estava aqui adorando ao Senhor, e algumas coisas que eu conversei e compartilhei com meus amigos, os apóstolos MN, com o Nilson, Nilson, pessoas que eu vou ficar com saudade. O reino de Deus faz isso. Mas ainda bem que Deus criou o avião. Porque Paulo antigamente, para matar a saudade, era no jumentinho dominado, era nos barcos, nos enjoos, né? E nas cartas. Hoje a gente tem um Skype, hoje eu posso vê-los pela internet, só falta sentir o cheiro. Daqui a pouco eles vão criar algo assim, né? Uma coisa meio 4D. E eu compartilhei algumas coisas com eles, algumas questões de líder para líder. E eu estava aqui adorando ao Senhor e Ele dizendo: olha, se eu te mandar caminhar com essa pessoa, tu caminhas, o Espírito Santo me fez dizer algo. Eu disse: Rei, teu decreto é maior do que os meus sentimentos. O decreto do rei é maior do que as minhas opiniões. Eu não posso te obedecer, Senhor, apenas quando a minha vontade, a minha alma se alegra, porque Tu és o Rei dos Reis. Aleluia. A minha vida é Tua, Senhor. Oh, aleluia. Se Tu mandar, eu obedeço. Porque Ele, por amor, Ele deixou o trono por nós. E depois que Ele bradou: está consumado, o mundo espiritual reagiu ao decreto do rei. Os céus se tornaram trevas, na terra sepulcros foram abertos, pessoas ressuscitaram dentre os mortos. Um véu do templo, que indicava o acesso restrito de alguns sacerdotes, e principalmente do sumo sacerdote, de 15 centímetros de espessura, foi rasgado do alto para baixo, desceu ao Hades, venceu o nosso adversário, triunfou sobre ele, pisou a sua cabeça, tomou a chave da morte, deu livre acesso ao Pai. Aleluia. E aí eu comecei, e isso que eu estou te contando que está levando tempo, foi em fração de segundos. E o povo cantando, eu ali arrebatado. Porque você não precisa estar desmaiado para estar arrebatado. Verdade. E eu desesperado ali, sendo tomado por aquela revelação. E quando eu pensei que já estava suficiente para eu, transiciona agora, Espírito, conecta aqui, obrigado. Digere, porque eu vou subir para pregar, senão eu não vou conseguir pregar, eu só vou chorar. E veio aquele salmo que é muito cantado: levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é? É Ele, o Rei da Glória. E eu fiquei imaginando esse salmo sendo proclamado lá no céu. A festa, o sangue veio derramado, o pacto selado, autoridade na terra e no céu, uma conexão, tudo pronto. Eu fico imaginando a grande festa do céu, o rei entrando triunfante com este manto de sangue, com seus braços, entre mão e braço, buraco nos seus pés, o trono todo lustrado, limpo, o Pai o esperando, o Espírito dizendo: eu vou descer, está chegando a hora, Pai, faz obra, Senhor, vamos nos juntar como trindade.
fiquei viajando no teu Senhor Jesus, quando Ele diz: ó Pai, espera um pouco mais. Diga aos anjos, aos amados dos céus preciosos, a esperar mais um pouco. Eu tenho uma obra ainda a fazer aqui na terra antes de subir e o Espírito descer. E eu fico imaginando agora os anjos desesperados, mas nós precisamos te adorar. Nossa suficiência vem desta adoração, desta proclamação. Aleluia. O céu precisa se completar. O céu não é mais o mesmo sem você. Imagine nós que somos humanos, que a Bíblia diz que sabemos dar boas coisas aos filhos. Quando o nosso líder viaja, a gente sente falta. Eu fico vendo lá no Facebook: ô pai, o AP, vou namorar, volta logo. Aqueles abraços dos discípulos, eu fico mandando no céu, sem o Rei dos Reis, um trono vazio, alegria, expectativa deles. Mas Ele olha e fala: eu não posso ir, porque eu preciso cuidar de 7 discípulos que estão desconectados da minha vontade, que é a vontade do Senhor Pai. Tudo estava consumado. 7 estavam afastados do propósito, mas tinha 4 que estavam no propósito. Existiam mulheres missionárias que não largaram Jesus. Tinham 70. E a Bíblia diz que se 2 ou mais concordarem, concordaram na terra, concordaram no céu, então a igreja iria nascer. A descida do Espírito Santo iria acontecer, o Pentecoste, na festa de Pentecoste. A igreja ia ganhar o mundo daquela época. A igreja viria para o Brasil através dos missionários. Aleluia. Porque o Rei decretou: Amém. está consumado. Aleluia. Mas o amor do Rei é tão profundo que Ele nos ensina. Ele me ensinou naquele momento de arrebatamento, de êxtase, no meio daquele louvor. Ele me desconectou de tudo e de todos. E eu falei: meu Deus, o teu sucesso é muito diferente do nosso. Porque tudo ia acontecer. Ele já tinha vencido Satanás. Ele expôs publicamente o vitupério. Já tinha botado corpo meu vencendo todo mundo. Acabou, meu irmão. Está consumado. A igreja ia acontecer. Agora era o arbítrio do homem novamente, mas a possibilidade de voltar ao início foi dada. Ele teria homens e mulheres para serem canais, transferidores de sua vida, geradores de discípulos e discipuladores. Mas Ele liberou uma palavra na terra que veio do céu. Ele disse: ninguém que o Pai traz a mim, eu lançarei fora. Aleluia. Aquele que o Pai coloca na minha mão, Jesus disse: ninguém vai arrancar. E foi o Pai que deu Pedro, foi o Pai que deu Tiago, o João, que deu os discípulos Dídimo, Tomé, o Dídimo, Natanael, Tiago, João e outros 2 que nem eram nomeados nesse texto. Humanamente a gente poderia olhar e dizer assim: mas mestre, sobe, tu tens outros. Eles foram treinados, discipulados 3 anos e meio. Eles agora que tem que tomar decisão. Não tem mais, não tem outro seminário, não existirá outro. Como esses homens viveram contigo.
contigo acordaram, dormiam com Jesus. Quando você tem uma experiência de ficar um momento, aprendeu como você é marcado, na verdade, imagine 3 anos e meio. Lembra de Pedro, mesmo quando ele negou, as mulheres olhavam, mas não tem como você negar, você é um deles. Ele, mas não sou. Você fala como ele, você se veste, você se porta. Mas Jesus não age como nós. Ele não abandonou os seus discípulos. Porque Ele não nos olha com olhos carnais. Glória a Deus. Se você olhar para mim com olhos carnais, caminhar comigo alguns dias, você vai descobrir problemas. Você vai descobrir falhas. Mas se você olhar com olhos espirituais, você vai ver que há esperança por Eduardo. Aleluia. Você vai ver que há uma cura. Você vai ver que de repente o problema que você está mapeando em mim é para você ser o meu oftalmologista, como eu preguei na quinta-feira, e ser instrumento de Deus para tirar a trave do meu olho para me curar. Aleluia. Eles estavam pescando lá no mar da Galileia. Muitas vezes no ambiente que você nasceu, pode ser um ambiente também que você vai declarar a morte. A morte do chamado, a morte do ministério. Porque no mesmo lugar que nasceu o chamado da maioria deles, eu imagino o mesmo barco que Jesus andou, ofertado por Pedro para ele poder pregar, porque a multidão comprimia nas areias do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Aquele mesmo ambiente de saudade, de Gênesis, onde nasceu tudo. Nós humanos somos saudosistas, senão não teríamos um feriado para visitar aqueles que foram. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Aquele lugar, Pedro não era o que mais amava, mas era o mais influenciador, era o líder de governo. E ele dá uma declaração: vamos pescar, eu vou pescar. Ele nem convida a galera, ele fala: olha, eu decidi, eu vou pescar. E ele influencia os outros discípulos, João, o apóstolo do amor, caçula dentre todos, eu vou também, todo mundo, vamos. E eles começaram a se ocupar, porque eles estavam sentindo a ausência de Jesus. Eu fico agora voltando a imaginar o céu olhando aquilo tudo, e eles dizendo: o que Jesus, o Rei da Glória, está fazendo? Ele está indo conversar com os 7 desviados. E muitas vezes a palavra desviado é usada de maneira errada por nós. Nosso conceito de desviar é apenas para aquele que larga Cristo. E muitas vezes eu posso estar na igreja, na minha célula, no meu discipulado e estar desviado, porque eu ainda não me submeti, ainda não me conectei à direção do Senhor na minha vida. E os anjos ficaram lá olhando. Eu fico imaginando também humanamente: puxa, ele está lá, ele foi atrás daqueles 7 desviados, desconectados do propósito eterno do Rei. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Quem ama, Amém. não desiste. Glória. Aleluia. E eles não reconheceram Jesus. Muitas vezes, quando estamos desconectados do propósito, deixamos de reconhecer aquele que amamos. Deixamos de reconhecer aquele que honramos, que servimos, que trazemos os nossos dízimos e ofertas. Mas Ele vai se revelar a nós. E aí Ele começa a conversar com aqueles homens e diz: vocês têm alguma coisa para eu comer?
Eles devem ter pensado que era algum homem que foi comprar peixe fresco. E eles disseram: não, senhor, não temos nada, o mar não está para peixe. E ele falou: então vai de novo, só que joga lá do lado direito. Quando você vai em Israel, você estuda esse texto na tradição, os pescadores jogam do lado esquerdo. A facilidade para jogar e para pescar do mar, do barco. Não era tradicional fazer isso. Só que dessa vez eles aceitam. Não há nenhuma contenda, não há um Pedro falando assim: olha, eu já pesquei a noite toda, mas pela tua palavra eu vou. Não, eles foram. Quando alguém está desconectado do propósito de Deus, ele está aberto a qualquer outra possibilidade. Verdade. Qualquer vento de doutrina, o cara entra. Mas o nosso discipulador maior, o Rei Jesus, ele naquele ambiente onde eles estavam decretando a desconexão, a morte ministerial, ele traz à memória o que lhes dará esperança. Aleluia. No meio daquela pesca, jogando para o lado contrário, peixes gigantes, 153, eles contaram, o tamanho foi a marca na vida deles. O menor, o mais novo, mas o apóstolo amado, ele é conectado de novo. E ele agora enxerga Jesus de novo. No meio daquela situação, perseguição, zombaria, pessoas dizendo: cadê o teu rei? Se ele fosse rei, ele estava com você. E essa me perseguindo: vamos matar esses cristãos, vamos calar a boca desse povo para não tomar o reino. O império perseguindo, aquela luta, os judeus, os fariseus, em meio a tudo aquilo, desconectados do propósito, pescando de novo. O Senhor se revela e faz eles serem conectados e reconhecerem ao Mestre. Ele, desesperado, bota uma roupa por cima porque ele estava com uma nu. Significa não que ele estava sem roupa nenhuma, mas ele estava com a primeira roupa, como se fosse cueca dos nossos dias. E ele bota outra roupa, sai pulando, nadando, chega primeiro. E interessante, quando eles chegam na praia, o mesmo homem que fala: tem alguma coisa para comer? Já está com peixe assado e com pão quentinho. Aleluia. Quando você volta para o propósito de Jesus, quando você pensa que vai trazer, você já está recebendo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tem muito mais presente dado que você devolver, querido. Nunca mudará esta equação do trono. Aleluia. E no meio daquela coisa, você fala: então traz os peixes, agora traz o fruto do milagre. E eles trazendo, e todo mundo constrangido, se tremendo. E ele lá na Deus, rapaz, pergunta, não pergunta, não pergunta, ninguém perguntou, comeram, igual eu comi ontem, peixe, não aguentava mais peixe na água, eu quero para você, não te quero. Eles já estavam aqui agora, barriga cheia, quer que dá? Vontade de quê? Dormir. Você fica quieto, molinho. Jesus agora entra com uma revelação para o seu filho Pedro. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E por muito tempo eu entendia nesta revelação que era Jesus trazendo cura sobre Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, né? O princípio da confissão, que traz cura, libertação. Mas você observa que nas 3 vezes que Jesus pergunta, ele não diz assim: então recebe a cura, então receba de volta o apostolado, receba de volta o seu ministério. Não. Nas 3 vezes que Jesus pergunta e Pedro responde sim, seja com amor ágape, seja com amor filos, porque existe também essa linha de interpretação que são corretas. As primeiras 2 vezes ele falou que era o amor divino, depois ele disse: não, eu te amo como um amigo, como eu amo o Tiagão aqui, cara. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? E esta mesma noite me fez ficar aqui uma semana inteira. Eu estou aqui desde quinta-feira passada,
Só fui em Salvador no sábado passado para fazer um casamento e voltei no domingo de manhã. Então eu estou aqui, mal fiquei em Salvador. Só fui, casei um casal, né? E voltei. E orei por um fotógrafo afastado de Jesus. Ele voltou em nome de Jesus. Amém. Aí, estou aqui para te fazer essa pergunta e amanhã eu estou indo embora. Redenção em Cristo. Tu amas a Jesus. Amém. Glória a Deus. Redenção em Cristo. Tu amas a Jesus. Amém. Redenção em Cristo. Tu amas a Jesus. Amém. O amor de Deus por nós não tem condicional. É incondicional. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Mas o teu amor a Jesus é condicional. E Jesus aqui estabelece para nós que condição é essa que Pedro poderia provar o amor dele a Jesus. E a resposta de Jesus, a condição que ele estabeleceu para aquele que seria, junto com aqueles que estavam desconectados, mas se conectariam de novo. E como o apóstolo Paulo diz, eu estive com Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja. Esta revelação, Jesus teve que renunciar ao trono de novo, teve que deixar a festa para depois, a saudade do Pai que é um com Ele, para crescer mais um pouco, para poder dar este ensinamento precioso a Pedro, aos 6 demais e a nós que somos gerações e gerações que descendem de Cristo e dos apóstolos. Amém. Se você me ama, Jesus estava dizendo para Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. A igreja de Jesus foi roubada desta verdade simples, poderosa e eterna. Nós temos que hoje tomarmos a decisão de termos coragem de dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero renovar, eu quero iniciar a minha declaração de amor ao Rei, à glória, aos céus, à Trindade. Eu vou cuidar de uma ovelha de Jesus. Amém. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você não pode provar esse amor por mim se você não cuidar de um dos meus. Observe que Jesus, quando estava na terra, antes de morrer e ressuscitar, ele olhou para os céus e disse assim, olha, eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive frio e não me vestiram. Tive sede e não me deram de beber. Ele continua falando dessas situações. Os discípulos falaram, mas como, Senhor? Quando isso aconteceu? Ele diz, quando vocês não fizeram isso com um dos meus pequeninos. Porque quando você cuida de um deles, eles estão cuidando de mim. É verdade. Aleluia, Jesus. Não adianta você querer dizer que ama Jesus se você não tem cheiro de ovelha, fora o seu, porque todos nós somos ovelhas de Jesus. Mas eu só posso declarar e provar o meu amor, alimentado por esse amor incondicional que vem primeiro para me capacitar, se eu e o meu Senhor Jesus sentir o cheiro de outra pessoa na minha história, na minha vida, na minha caminhada. Aleluia. Se ele puder fazer um exame de DNA na minha roupa e encontrar lágrimas de alguém nos meus ombros, o suor de alguém, o meu tempo declarado, ofertado a cuidar de uma ovelha dele. Aleluia. É verdade. O apóstolo Paulo entende esta revelação de maneira tão profunda que ele escreve à igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 13. E ele começa a dizer, você pode dar tudo aos pobres. Você pode até ser dado como um Marte queimado. Você pode fazer isso e aquilo.
Mas querido, se você não tiver amor, nada adiantaria. É verdade. É como uma lata vazia que ressoa. Se não tiver amor, de nada adianta. Porque só cuida de um pequenino de Jesus quem ama. Aleluia! É verdade, Senhor. Eu posso ser líder de um grande ministério sem amar as ovelhas. Porque as pessoas nos dias de hoje na igreja brasileira, porque eu não tenho muito contato pessoal com a igreja de outras nações, posso falar da igreja brasileira porque eu sou brasileiro e sirvo a ele há décadas. Ela ama mais o dom do que o fruto. E ninguém recebe energia de dom. Porque Jesus diz que você é conhecido pelo fruto. Amém. Como é que se conhece um fruto? Comendo, saboreando. Lá na Bahia, em Salvador, nós temos água de coco, coqueiros. E quando você pega um coco lindo, o cara pega o facão, aquela coisa assim, parecendo obra de arte, cura, te bota aquele canudo, geladinho, estava no freezer. Quando você vai tomar, você dá aquela primeira golada. Quem não é da área, toma tudo. Mas quem conhece coco, dá aquela golada, para o cara dizer, meu irmão, pode trocar, me dê outro. O cara vai dizer, por quê? Porque essa água está saloba, está salgada. Esse coco está com problema, a raiz dele está com problema. Fica uma água salgada. Pode me dar outro. O cara vai beber, vai saber que você é da área, vai ter que te dar outro. Nós ainda somos alimentados por aquilo que não nos alimenta. Nos traz admiração, nos traz um momento de revelação. A Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito, não apenas experimentar no Espírito. Amém. Glória a Deus. Jesus disse que uma árvore boa não pode dar um fruto mau. É verdade. Mas eu preciso me alimentar daquele fruto para saber. Amém. Tem goiaba, por exemplo, que é linda por fora, mas dentro está lá, ó, bichão. É verdade. Aquela coisa horrível, branca. Blá. Como é que eu vou saber? Só experimentando. Só desejando comer. Eu posso dizer que eu amo a Jesus porque eu vou ofertar o meu apartamento ao Senhor. Mas se esse apartamento nunca teve a porta aberta para uma ovelha, para um pequenino dele, eu não amo Jesus. Amém. E aí a igreja criou a cultura da prosperidade, que não é errada, mas que sem esta contemplação do amor faz pessoas ofertarem e não amarem. Amém. É verdade. Quando eu subir para a glória, quando meus dias findarem na terra, os seus dias, ou sermos arrebatados, o Senhor vai querer de nós a resposta do nosso amor. E a resposta do nosso amor será as vidas que nós cuidamos para Ele. Seja uma, duas, três. Observe que Pedro, depois daquilo, quando aconteceu o Pentecostes, ele vê aquela multidão, ele só não nega Jesus, como em meio àquela mesma atitude de zombaria, de agressividade da multidão, ele ama aquelas pessoas. Agora ele em amor enxerga pequeninos, ovelhas, como Jesus, quando aqueles que zombavam dele na cruz diziam, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando Judas nega ele, ele chama de amigo, porque os olhos de quem ama, por mais dolorido que o seu corpo, a sua alma esteja, mas o Espírito vai te conectar ao propósito do Rei, e Ele vai
Às vezes é com dor, porque a sua alma está gritando, o corpo comendo MMA. O jungle fight entre a sua alma e o seu espírito, porque pela sua alma você se distanciava daquela pessoa, mas pelo Espírito unido ao Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, você ouve o chamado do amor do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Amém. E diz: Senhor, eu te amo. Ele vai dizer: então cuida desse, porque para mim é uma ovelha, não pequenina. Aleluia. Querido, ovelha doente é ovelha, ovelha desgarrada é ovelha, ovelha que dá coice é ovelha, ovelha que morde pastor é ovelha, ovelha não vira cabra, ovelha não vira bode. Isso é conversa de quem não ama a Jesus. Dói, mas eu estou aqui diante de um povo que quer conquistar multidões. Aleluia. Glória. O Rio de Janeiro, Amém. Meia e todos os lugares que o Senhor desejar enviar vocês, porque o Senhor está procurando adoradores. Essa palavra é para aqueles que querem cuidar das ovelhas do Senhor. Por isso que Jesus diz: olha, quem está procurando é o Pai. O Pai está procurando a redenção em Cristo. Ele quer te achar hoje. Através da tua decisão de cuidar das ovelhas dele. Aleluia. Eu posso tocar maravilhosamente bem. Eu posso cantar e Deus me usar para você ser arrebatado e eu não amar você. Então não ama Jesus. É verdade, Jesus. Amém. Ele deixou o trono. Quando um discípulo desejou segui-lo e disse: mestre, eu quero te seguir, ele disse: olha, a raposa tem o seu covil, a andorinha tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mas eu só posso cuidar das ovelhas do meu Senhor se eu tiver o amor e algumas características, mas eu vou falar de 3. A primeira, amor. Pode pedir a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 5, que esse amor do Pai é derramado em nós pelo Espírito Santo. Amém. Você é o destino deste amor que fez o céu se abrir à terra, o rei ser servo na terra, o rei renunciar à oportunidade de subir e ficar mais para cuidar dos seus discípulos. Esse amor pode cair em nós, vasos de barro, sendo aperfeiçoados pelo oleiro de Israel, nosso Deus. Amém. Então nós temos que pedir amor. Segundo, nós temos que pedir a Deus coragem para renunciar. Toda declaração de amor implica em renúncia. Porque muitas vezes quem ama tem que dizer: eu prefiro ser feliz do que ter a razão. Meu Deus. É verdade. E a terceira é servir a Deus com as minhas riquezas, com os meus bens. Porque como eu posso querer cuidar das ovelhas se eu não invisto o meu amor a elas, a minha renúncia, que aí entra tempo, razão e a minha finança. Por quê? Porque quando falamos de finanças, lembro-me de Jesus quando ele diz: olha, ninguém agrada a 2 senhores, ou agrada a Deus ou as riquezas. Mamon, riquezas, tomam um lugar de divindade na humanidade. Só que você já observou que Jesus diz que nós expulsaremos demônios.
É decreto, no nome de Jesus ele se submete. Mas a este, Jesus diz que não é com a autoridade de expulsar, é com uma decisão de atuar. Amém. Porque se eu escolho o meu Senhor é porque eu amo o meu Senhor. Quanto custa um tratamento de cabelo aqui no Rio de Janeiro? Show de bola, irmãs. Toda igreja que eu perguntei, essas mulheres ficam caladas, eu não sei porquê. É que o Espírito já está falando, vocês já estão indo na frente da pregação, né? Mas não tem jeito, vai ter que falar. Quanto custa? 50 a 200. Sim. Aquele que é o sonho de consumo. Sobe, né, irmã? 200 para cima. Aquele que você vai sair nas nuvens. Quanto custa? 400, esperando 500. É um maridão abençoa. Mulher, eu quero declarar meu amor por você. Bem, fala bem. Toma aqui, amor. Um dia de noiva, que nós vamos casar de novo. Oh, glória, aleluia. Aí Deus fala, filha, eu preciso que você oferte isto no meu altar. Ou de repente eu preciso que você transforme isso em algo para abençoar um pequenino, né? Quantas vezes os nossos líderes lançam campanhas para avançar o reino e nós blindamos já o nosso intelecto e dizemos, não, eu já tenho no meu orçamento, o dízimo é 10% e a oferta é essa, pronto, está aqui, ó. Pronto, aqui está na minha planilha. Jesus não pode ser amado mais do que uma planilha. Aquela arrumação do carro, dos sonhos. Elas acharam que você ia falar com as mulheres, né? Amém. Aquela roda. Chegou o dia. Chegou o dia. Quem ama a Jesus cuida das ovelhas. Amém. E o Senhor pode falar, filho, eu preciso cuidar dos pequeninos. É a tua hora da oferta. Deus pediu meu apartamento. Ainda é financiado, mas tem um valor já investido, já pago, valorização de imóvel aqui. Está igual no Brasil todo, né? Esse boom imobiliário. E ele me pediu meu apartamento assim. Eu estava pregando numa cidade chamada Nazaré das Farinhas. E eu levei 2 discípulos, o Jadson e o Felipe, 2 levitas. E o hotel, a pousadinha que a gente colocaram a gente, era uma antiga garagem. O cara fez vários quartos de um lado do outro e fez uns 4 banheiros fora. Foi um negócio engraçado. Eu saí do quarto, estou lá fazendo a barba como estava fazendo hoje, para vir bonito, para pregar, para servir ao meu Deus, para me encontrar com ele. Aí eu estou lá, né? Churiri, o celular tocando a musiquinha lá, ele é contigo. Onde você estiver. Aí a gente canta no banheiro, né? Todo mundo vira levita no banheiro, né? Não tem ninguém, só Jesus. Ele tem aquele negócio que converte a nossa voz em voz bonita. Ele recebe. Bom, estou eu lá naquela alegria. Aí vem aquela voz que muitas vezes eu e você dizemos, amarrada, em nome de Jesus, sai daqui. E aquela voz falou assim, você vai me ofertar o seu apartamento. Aí eu, o quê? Era melhor para minha esposa. Por quê? Eu sou casado desde 2001. E
E eu vim ter a Maria Eduarda 3 anos atrás. O dia nasceu no dia 31 de março de 2009. Então, querido, 7 anos aí de casamento sem filho. Faculdade. Fez a faculdade. Pós-graduação. Aí no meio da pós-graduação, espera aí, eu vou virar avô. Eu tenho hoje 37 anos. Então eu falei, pô, eu estou na casa dos 33 para 34. Eu quero curtir o filho, não vou virar avô deles. E ela me enrola daqui, me enrola daqui, me enrola dali. Um dia eu usei o sacerdócio, chamei no eixo de amor, falei, fala a verdade, o que é que está acontecendo? Ela começou a chorar. E ela disse, eu só vou ter um filho com você o dia que nós estivermos no nosso apartamento. Para outras pessoas isso não tem nada a ver, eu concordo. Mas na cultura dela, o pai foi empresário a vida toda e nunca comprava imóvel, sempre investia o dinheiro dizendo que era capital de giro, que não ia deixar o dinheiro preso. Caiu os negócios, ia morar de favor. Voltava a ter dinheiro, alugava nos melhores lugares. Caiu o negócio, morava de favor na casa dos parentes. E isso marcou a minha esposa, feriu ela profundamente. Eu falei, é isso? Puxa, tem guerra, confissão de fé, jejum, oração, e pai estava trabalhando na era executivamente, falei, Senhor, abre as portas, começou a vir contato, fazer negócio, dinheiro aqui. Aí eu cheguei para os diretores, eu me adiantar, aí eu vi um apartamento, pai, Deus honrou, meu pai, uma carta de imóvel lá no apartamento. Eu falei, aqui, ano que vem tá pronto. Então a casa tá liberada. Eu glória. Fui pra lá, ela tinha 2 meses faltando só para ter no dia, 7 meses de grávida. Então, nessa conjectura, quando eu ouço a voz do meu rei falando, eu quero que você oferte o seu apartamento, o que eu lembrei? Da minha esposa. Fala para mim Samuel. Samuel também foi uma luta para entrar nesse imóvel novo, uma conquista de honra, perto da igreja, uma área nobre. Eu falei, Senhor, amém. Só te peço uma coisa, fala no coração da tua vida, me ajuda. O meu sim você já tem. E aí fiquei assim anestesiado, porque a Bíblia diz que quem for contribuir com alegria. Tem ofertas, meu irmão, que não nasce na nossa alegria humana, é na alegria do Espírito. A alegria de alma, me desculpe a sinceridade, é aquela oferta que não te custa nada. É verdade, glória a Deus. A oferta que custa, aquela que sangra, é no Espírito que tem alegria. Amém. Beleza. A musiquinha já baixou, o padre já desligou o celular, já entrei no quarto. Aí eles estão lá ouvindo CD no computador. Aí eu já conto o testemunho de um grande pastor, adorador desta nação. E ele falou, rapaz, eu vi um testemunho do pastor tal, foi uma bênção. E eu lá me trocando, anestesiado ainda, né? Aí ele começou a contar. O cara começou a fazer um clamor para Deus, um lado profeta, eu quero fé, eu quero fé, eu quero fé, eu quero fé para mudar essa nação, e pá! Aí Deus disse, você quer fé? Eu quero! Me dá seu apartamento. Aí eu falei, não, Senhor, tão rápido. Porque até isso é detalhista, porque como ele era fora, eles não ouviram o meu diálogo com Deus. Aí eles começaram a contar, o cara falou, é teu apartamento? Ele falou, não, me vende, me dá o dinheiro. Eu só estou terminando de resolver algumas questões para poder eu vender o apartamento, que eu já vou botar ele à venda, porque Deus falou, quando abrir a campanha do terreno, pode deitar ele no altar. Eu falei, amém, Senhor. Já falei para a igreja, para não ter nenhuma tentação de mamon, para ter um cara de testemunha, para meter os dedos na minha cara, para deixar. Aí eles testemunhando, o cara vendeu o apartamento, e Deus honrou, moral da história, eu saí de lá certo. Conversei com a minha esposa, no começo não é, né? Amém, né? Aleluia, eu falei. Ainda tem um espinho nessa garganta. Caminhando. Apareceu uma proposta no terreno, o cara falou, você tem algum dinheiro para assinar? Eu falei, rapaz, não tenho, nem me lembrei da oferta na hora. Agora não tem, Deus falou, não fala nada, deixa ele vir agora, tá? Conversei com minha esposa, conversei com a igreja, aí minha esposa no carro um dia. Amor, Deus mandou te dizer que você tem que ser mais agressivo na campanha do terreno. Fala para o homem que a gente tem um apartamento para vender. É só ele esperar o tempo de vender que a gente dá o sinal. Aí eu
Querido, quando você ama as ovelhas, Deus muda teu casamento. Amém. E a minha esposa disse: amor, a minha alegria é Deus, você e nossos filhos. O resto é passageiro. Quero o reino. Amém. Só que essa esposa, quando eu comecei a minha vida pastoral, um dia me disse assim: por que você quis ser pastor? Por que você não é como os irmãos da igreja que são engenheiro, é advogado e pastor? Você é só verdade. pastor. Hoje eu estou aqui, ela pregou de manhã, e minha mãe está com os netos, eu vou lá na igreja para dar apoio aos nossos discípulos, para lá com as nossas ovelhas. Amém. Volto aqui 3 noites sem dormir, Samuel está tossindo, demonizando, mas estou contigo, povo, vai nessa porra, Deus tem que Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que isso acontece? Porque o caminho do meu milagre, o caminho da minha prosperidade, da tua, da nossa, mais do que fazermos campanhas específicas que Deus responde, é nós amarmos as ovelhas e cuidarmos das ovelhas do dono do aprisco, que é Jesus. Amém. Quando você ama Jesus e as ovelhas dele, até suas 2 moedinhas vão fazer Jesus parar o culto, como aquela viúva fez. Por quê? Porque vamos tentar riquezas. Os apóstolos mesmo disseram: mestre, você não viu direito. Não viu o quê? A gente não tentou riquezas. Fortuna, mestre. Você disse que aqui deu 2 moedinhas, foi a maior, Senhor. Ele disse: porque ela deu tudo que tinha no coração, tudo que ela tinha. Quem cuida de ovelha não tem resguardo com ele. Barnabé, quando a Bíblia diz que ele ofertou o terreno e deitou no pé dos apóstolos, Chipre, natural de Chipre. Chipre é uma das regiões mais caras do mundo. Naquela época, então, era das mais caras mesmo, porque é uma região de grandes riquezas embaixo da terra. É igual na região aqui do Rio de Janeiro, aí, quando começou esse negócio de petróleo. Começa a ter um lugar que tem petróleo, pode perceber quanto custa uma fazenda do lado. E é fortuna. Lá na Bahia tem uma cidade chamada São Sebastião, que é uma cidade petrolífera. Não é no mar, é na terra. Quando cavou 2, 3 poços lá, meu irmão, que começou a sair petróleo e gás, os caras ficaram tudo ricos. A terra que custava X, agora custa 50X. Por quê? Furando? Dá. Era de graça. Chegava e ficava: Petrobras, os senhores querem fazer um teste aqui? Pode furar minha terra. Os caras, na hora. Furou, achou, X% é teu. Você imagina um homem que tem essa possibilidade, pega aquele terreno, que o mais caro era tudo que tinha embaixo, que era o que não é visto pelos olhos, e ele oferta todos os pés dos apóstolos. Mas o que fez ele ser amado de Jesus foi ele amar as vidas. Quando ele é enviado para Antioquia, ele é enviado para Antioquia porque em Jerusalém ele cuidava das ovelhas de Jesus. Aparece Paulo, muito doido, ex-perseguidor. Agora a conversa era essa: ninguém queria que ele pregasse na igreja. Ele chega no Espírito Santo: eu vou pregar porque Jesus se revelou a mim, eu fui batizado no Espírito Santo. Os caras: que nada, você está com uma estratégia, você é perseguidor. Não, daqui a pouco vinham os judeus, os fariseus: pega Paulo, mata Paulo, é a igreja, meu Deus, amarra esse homem, bota num cesto, joga pela janela. Chegou Paulo assim, um fator inesperado de Deus, e ninguém entendendo nada, e era um problema. Paulo era um problema para a igreja naquela época. Mas Barnabé, com um coração de pastor, amando a Jesus e querendo provar esse amor, ele olha Paulo como uma ovelha e diz: eu vou cuidar de Paulo. Deus te diz nessa noite: não é prova de amor escolher quem cuidar.
amor você deixar Jesus escolher e te entregar. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Aleluia. O Senhor agora te chama pelo teu nome.